O Flamengo atropela o Corinthians e segue na liderança do Campeonato Brasileiro de forma isolada. Mas, Henrique, o Flamengo atropelou o Corinthians? Sim, o Flamengo atropelou o Corinthians. Segundo tempo do Flamengo foi avassalador. Primeiro tempo o Flamengo não jogou nada. Segundo tempo foi avassalador. E eu vou falar sobre isso, tá? Jorge Carrascal, sensacional. As palavras de Jorge Carrascal, de Arrascaeta. Falar também sobre Alan, Atlético Mineiro. Atlético Mineiro, Jorge Sampaoli quer o Alan com urgência para 2026. E o Palmeiras, hein? Abel Ferreira chorando, tia Leila chorando, vão na CBF reclamar. O problema do Palmeiras, gente, é que eles não aceitam perder. O problema do Palmeiras é, eles não aceitam perder. E agora estão aí reclamando porque perdeu para o Bahia ontem. Oh, brincadeira um negócio desse, né? Vamos falar sobre isso, trazer todos os detalhes para você a partir de agora, mas antes de trazer essas informações, eu convido você que ainda não é inscrito no nosso canal, convido você a se inscrever, acionar o sino da notificação, deixa o teu like e compartilha esse vídeo com essa nação maravilhosa, beleza? Mas quero aqui abrir um espaço aqui, cara, né, a triste notícia que tivemos hoje pela manhã sobre o falecimento do jornalista Paulo Soares, né? Um colega de trabalho da imprensa, deixa-nos nesse momento, né, muito triste, aos 63 anos, que teve aí realmente uma carreira marcada com uma parceria histórica com o Antero Creco lá na ESPN, que conquistou gerações com seu talento e carisma. Paulo Soares nos deixa nesta segunda-feira. Nos solidarizamos com familiares, amigos e colegas neste momento de dor, né? Que Deus conforte o coração de cada um de seus familiares e amigos. Infelizmente, né, cara? Bom, mas vamos falar agora sobre a situação envolvendo o Campeonato Brasileiro, porque ontem o Flamengo atropelou o Corinthians na Neoquímica Arena diante da sua torcida. O Flamengo foi avassalador no primeiro tempo. O Flamengo não jogou nada. Essa é a realidade. Primeiro tempo do Flamengo, o Flamengo não jogou nada. Só o Corinthians jogou. O Corinthians pressionou do primeiro minuto. No finalzinho ali do primeiro tempo, o Flamengo começou já, né, se animar, a criar algumas jogadas. E o segundo tempo, depois com algumas mudanças que o Felipe Luiz fez, o Flamengo foi avassalador. O Flamengo foi sensacional. O Flamengo de virada. O Yuri Alberto abriu o placar para o Corinthians. Flamengo de virada com Arrascaeta e Luiz Araújo. Chegou a vitória sensacional do Flamengo. E a 54 pontos no Campeonato Brasileiro. O Flamengo na liderança isolada do Brasileirão. O próximo jogo do Flamengo é contra o Cruzeiro. Agora na próxima quinta-feira. O Flamengo joga contra o Cruzeiro no Maracanã, que é o segundo colocado com 50 pontos. O Flamengo que é o primeiro com 54. Ou seja, o Flamengo pode abrir aí 7 pontos do Cruzeiro, caso vença o Cruzeiro no Maracanã. E vamos buscar essa vitória. Palmeiras, que é o terceiro colocado, perdeu para o Bahia, né? O Palmeiras perdeu para o Bahia, é o terceiro colocado com 49 pontos. O Palmeiras, gente, eles não aceitam perder, tá? O Palmeiras não aceita perder. A gente viu ali um monte de chilique por conta da lesão de Piquerez e também de Lucas Evangelista. E a CBF, ela cata qualquer pedido do Palmeiras. Mas acredito que esse aí, cara, é um pedido sem noção, né? Porque eles não aceitam perder. Vão entrar aí com um pedido, com uma reclamação na CBF por conta do gramado. As lesões que aconteceram no Palmeiras foi por conta do gramado da Fonte Nova. Inacreditável. O Abel Ferreira até falou isso aqui, olha só. Estamos a falar de futebol de alto nível, futebol profissional. Isso deveria ser inadmissível. As lesões surgem pelas condições do gramado. O pé fica preso. Inacreditável, né? É gostar de reclamar. Quando ganha... Ontem não teve aquela forcinha, né, rapaz? Mas quando ganha... não fala nada, é feliz da vida. Se tivesse ganhado lá, não estava falando nada, mas perdeu. Próximo jogo do Palmeiras é contra o Vasco, lá no Allianz. O Vasco vem numa sequência bacana. São 7 jogos agora sem perder.
Quero ver se o Vasco conseguir vencer o Palmeiras lá no Allianz, o que eles vão falar. O que eles... E pode acontecer isso, tá? Pode acontecer. Mas, bom, Flamengo 54 pontos, Cruzeiro 50 e Palmeiras 49. Sensacional. Mengão queridão. Arrascaeta, ontem na entrevista, né, à Cazé TV, ele falou o seguinte, olha só. Eu tento fazer o que o Felipe me pede. Eu tenho uma comunicação muito boa com ele. Um companheiro e um amigo, sabendo diferenciar as coisas que é profissionalmente e fora do campo. No começo do ano, eu comecei um pouco abaixo, mas sabíamos que passando isso, tudo voltaria ao normal. E a Arrascaeta é sensacional, né, gente? Chegou a 19 gols na temporada com o manto rubro-negro, só agora em 2025. Só agora em 2025, sensacional. Carrascal, incrível. Carrascal, vou falar para vocês que jogador Carrascal, hein? Com 2 assistências, jogou muito ontem o Carrascal, os 90 minutos Carrascal dentro de campo. E outra coisa, né? 2 assistências, assistência para Arrascaeta, assistência para Luiz Araújo, 2 gols das 2 assistências de Carrascal. E ele falou na entrevista mista na coluna do Flamengo, ele falou o seguinte: nós somos jogadores que temos que estar preparados para qualquer tipo de situação dentro de campo. A ideia é sempre ajudar a equipe. Lembrando que ontem ele jogou mais aberto, né? Pelo ataque, mais aberto ali pela direita. O Felipe Luiz vinha treinando ele nessa posição já há algumas semanas. Inclusive, o Felipe Luiz rasgou elogios a Jorge Carrascal. E ele falou o seguinte: eu vinha treinando o Carrascal nas últimas semanas nesta posição. E ele entendeu bem. Agora, que jogador! Impressionante o jogo que ele fez, disse o técnico Felipe Luiz. Felipe Luiz rasgando elogios a Jorge Carrascal. Felipe Luiz que também falou, né, sobre esse momento dele no Flamengo. Ele, cara, desfrutando até mesmo quando não tá bom. Felipe Luiz, ele é incrível. E ontem ele fez algumas mudanças ali, depois colocou a força máxima e o Flamengo conseguiu uma virada sensacional. Mas ele falou isso aqui, olha só: depois do jogo na Libertadores, dessa carga mental, eu cheguei no quarto e agradeci. Agradeci pelos momentos únicos. Cada minuto aqui é um presente. Eu desfruto até quando não é tão bom. Estou no lugar onde quero estar. E eu vou falar uma coisa para vocês: Felipe Luiz completou 1 ano de Flamengo no time principal do Flamengo, como treinador do profissional. 1 ano. E ele falou sobre isso, gente. O Flamengo hoje tem um treinador, eu posso dizer assim, um treinador, um torcedor no comando. Porque ontem no segundo gol do Flamengo, na virada do Flamengo sobre o Corinthians, a Neoquímica Arena, né, lotada de torcedores corintianos, o Felipe Luiz desaba no gramado da Neoquímica Arena, na comemoração, na emoção do segundo gol, gol de Luiz Araújo, virando para o Mengão queridão, né? E o Felipe, na entrevista coletiva, ele falou isso aqui sobre, né, completando 1 ano no Flamengo. Ele falou o seguinte: o que eu vivo desde o primeiro dia que eu pisei nessa cidade e comecei a trabalhar nesse clube é especial. Não sei, só Deus pode explicar. Fico muito feliz por ter completado esse tempo aqui. Quero ficar mais e estou trabalhando para isso, disse o técnico Felipe Luiz. Parabéns aí, sensacional. Quantos treinadores, né? Teve alguns aí que chegou a ter oportunidade. Se eu pegar esse elenco do Flamengo com 200 milhões de reais, esse elenco recheado aí, eu também vou conquistar uma Libertadores, também vou conquistar um Campeonato Brasileiro, também vou ser campeão. E teve a oportunidade, né? Teve a oportunidade. O treinador que falou isso teve a oportunidade, o Renato Gaúcho. E aí, Renato? Não deu liga, não conseguiu dar liga. Felipe Luiz é torcedor, é apaixonado pelo Flamengo e é o treinador, é o Mr. Lipe. O que você acha, torcedor? Sinceramente, fica à vontade, deixa aí nos comentários a sua opinião. Lembrando, hein, que o Flamengo já tem uma renovação engatilhada com Felipe Luiz e pode ficar até o final de 2026 com uma renovação automática, algumas cláusulas ali, podemos aí chegar até o final de 2027. Vamos ver aí, ainda não está 100% carimbada, mas já tem
essa proposta em mãos, beleza? Fala agora sobre o volante Alan Jorge Sampaoli, que é com urgência a contratação de Alan para 2026. A informação é que Jorge Sampaoli, ele tem pedido à diretoria do Atlético Mineiro a repatriação de Alan. Alan que veio do Atlético em 2023 para o Flamengo, justamente quando Jorge Sampaoli saiu de lá, trouxe o Alan para o Flamengo e agora o Jorge Sampaoli já deu volta no mundo, já está novamente no Atlético Mineiro e quer levar de volta o Alan para o Atlético Mineiro. Não será fácil porque o Alan, ele está nos planos do técnico Felipe Luiz. O Alan e o Felipe Luiz conta com o jogador. Para o Felipe Luiz, o Alan é um jogador importante, uma peça importante para o elenco nessa montagem de esquema de Felipe Luiz no time do Flamengo. Mas eu pergunto a você, torcedor rubro-negro, você liberaria o Alan para o Atlético Mineiro? Você sendo a diretoria do Flamengo, caso chegue uma proposta bacana, você liberaria o volante Alan? Fique à vontade e deixe aí nos comentários a sua opinião. Lembrando também que o Felipe Luiz cogita a renovação do Alan no Flamengo, hein? Mas tudo pode acontecer, vamos ver o que deve acontecer, mas fique à vontade, deixe aí nos comentários a sua opinião. Bom, e agora foi isso, Mengão queridão, mais líder do que nunca, e vamos em busca dos títulos. Tamo junto, forte abraço, saudações rubro-negras.